Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de respondermos ao que o Senhor faz para nós através da adoração, através do louvor, ó Pai. Agora nós queremos aprender mais da Tua palavra, nós temos fome, nós temos sede e mais de Ti. Queremos conhecer mais daquele que nos salvou, ó Pai. Queremos saber mais. A única coisa que pedimos, Senhor, neste momento é que nos livre de toda distração, de todo pensamento maligno. Eu sei que o inimigo está furioso de estarmos aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor é vencedor para cima dele, ó Pai. Então tira ele daqui em nome de Jesus, livra-nos de todo mal e toda distração em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Pode tomar o seu lugar aí, querido, faz favor. Acho que hoje que não tem... Agora que não tem a live, eu vou pregar daqui que é melhorzinho. Bom, então fica tranquilo. Tenho certeza que você desligou o ferro de passar, a roupa. Você desligou o fogão sim, você apagou aquela luz, você desligou o aparelho lá. Tá certinho, tá bom? Não fica preocupado não, que Deus está cuidando de tudo lá na sua casa, amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, fica sossegadinho aí que Deus está cuidando de tudo. Quem deu comida para o cachorro também, assim como eu? Tem que dar comida para o cachorro, senão ele fica ansioso. Está feito, já era. Agora vamos cultuar o Senhor aqui, que é o único motivo da nossa adoração, amém? Irmãos, esse milagre aqui, ele é o mais aclamado, não é verdade? Ele é o mais impressionante, o último. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele estava dando um spoiler aqui do que ia acontecer com ele. Então, o último milagre, o último ato, antes de ir para a crucificação, antes de ser crucificado, o Senhor ressuscitou um amigo, um grande amigo dele. Então, isso fala muito aos corações, e isso fez uma grande provocação. Esse milagre só está escrito aqui no Evangelho de João. Só João teve a sensibilidade de falar desse relato. Assim como eu falei já aqui no começo, quando estávamos procurando o livro de João, de que é João que fala dos eu sou de Jesus, dos vários eu sou o caminho e a vida, eu sou o pão, eu sou a água viva, e nessa última declaração, talvez acho que é a 7ª declaração, eu sou a ressurreição e a vida. Então o meu Salvador, o seu Salvador, ele é a ressurreição e a vida. Amém? Você crê nisso, irmão? Mas não é qualquer vida não, irmão. Não é qualquer vida, não é essa vida aqui. Ele nos deu, lógico, o ar que respiramos, aqui, essa vida aqui ele dá também, ele está nos concedendo temporariamente, mas a vida que o meu Salvador, o teu Salvador, nos concedeu quando ele declara aqui, é a vida Zoe, um termo Zoe aqui é usado, e Zoe é a vida que só Deus pode dar, que é a vida além disso aqui, do que a gente tem limitadamente conceito de vida, é a vida de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, a vida que você tem, que Jesus te deu, é a vida de Deus. Só que, irmãos, é justamente nesse milagre aqui que definitivamente Jesus provoca os inimigos. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para a nossa prática, quando nós vivemos, irmão, eu espero que isso faça muita diferença, eu tenho certeza que vai fazer, o Senhor falando aos nossos corações, isso tem que fazer uma grande diferença na nossa cabeça, que nós estamos vivendo essa vida, mas essa vida que Jesus nos prometeu, que Ele já conquistou, que Ele nos concedeu, que Ele escolheu a mim e a cada um de vocês aqui, é a vida, a única vida que Deus pode dar, que unicamente pode dar. Nenhum outro Deus, nenhuma outra situação, nenhuma outra fé, a parte de Deus pode te dar a vida que Deus te dá. E a gente viver isso diariamente provoca. E a gente mostrar isso, porque, irmãos, aqui a gente vai entender que mesmo que numa situação de morte, mesmo numa situação de fúnebre, mesmo numa situação que parecia ser de luto, o nosso Jesus, ele fala, sabendo que ele foi vitorioso, que ele já era, ainda que não tinha sido crucificado, o nosso Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, ele já era vencedor sobre a morte. Então a morte, seja qual for, física, espiritual, psicológica, alguma situação de morte na tua vida, não é um ponto final na tua vida, porque você serve, você diz que acredita, você aceitou como Salvador da sua vida, esse Jesus que diz que é a ressurreição e a vida de Deus, não é qualquer vida.
Mude, em nome de Jesus, esse conceito. Não é essa vida aqui, essa vida Ele já está te dando, mas o que Ele tem mais ainda é a vida eterna para mim e para você, aquela vida que vamos viver juntamente com o nosso Salvador, com o nosso Pai Deus, eternamente glorificando o nome deles. E nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Parece que a gente só lembra disso quando a gente está aqui no culto, mas no dia a dia, quando você passar por uma situação, quando você estiver vivendo uma situação que a morte está aparecendo na sua frente, irmão, ou qualquer problema, qualquer situação ruim, você tem que lembrar, mas espera aí, o meu Jesus, Ele diz que é ressurreição e vida, a vida eterna para mim. E quando nós vivemos dessa maneira, irmão, quando nós vivemos expressando isso, assim como Jesus provocou aqui, nós também vamos provocar. O meu Senhor, o meu Salvador, definitivamente a partir desse momento, como era o último ato, ou na verdade, quando ele chegou a fazer esse ato, tudo planejado. O nosso Salvador planejou tudo, não tem plano B. O meu Jesus, o seu Jesus, não teve plano B. Ele não foi pego de assalto para ser crucificado. Ele deu voluntariamente a sua vida por nós. Não foi que pegaram ele de surpresa, ele nem ia morrer, ele veio para ficar... Não, ele veio mesmo para entregar a vida por mim e por você, para ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ter vida. É para isso que ele veio. Então estava tudo certo, ele já sabia que aquele ato ali, definitivamente ia definir quem ia adorá-lo, quem ia agora entender quem ele é mesmo. Agora os discípulos, os seguidores dele iam entender, meu Deus, ele já curou de cego de nascença, ele já levantou um, ele já tirou o fluxo, ele já não sei o que e tal, agora ele até reviveu, ressuscitou uma pessoa. E aquilo definitivamente fez pessoas serem seguidores dele, agora que não arredavam o pé, ainda que tiveram a fé abalada, mas depois se tornaram discípulos dele, como também, por outro lado, irmão, por outro lado, ressurreição e vida de Jesus também vai provocar a ira. Como a partir daquele momento, fariseus e saduceus que estavam assistindo toda aquela cena foram correndo lá para a liderança, falar, rapaz, ó galera, deixa eu falar, vocês vão perder o poder. Olha a ignorância. O poder do nosso Deus é do reino de Deus, é um poder espiritual, é muito mais do que um reino terreno. Mas aqueles homens foram correndo, voltaram lá para a liderança deles, ó, rapaz, o homem acabou de levantar um morto lá, hein? A gente está perdendo, hein? A gente vai perder nosso lugar, porque até agora morto ele ressuscitou. Então provocou, irmãos, então vai provocar, você viver a vida, a ressurreição e vida de Jesus, vai provocar conversões, você vai provocar na sua família conversões em nome de Jesus, amém? Quem quer? Convertidos na sua casa, nos seus familiares, na sua amizade, no seu local de trabalho, em nome de Jesus, em todo ambiente que você tiver, aonde você levar a ressurreição e a vida de Jesus, você vai converter pessoas em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Amém? Porém, vamos provocar os irados também, e está tudo bem, e vai ter mesmo, não vai ter jeito, irmão, vai ter os que vão e os que não vão. Vai ter, eu até peguei uma frase aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então corações vão ser quebrados, quebrantados, Jesus vai sempre provocar isso, só que ao mesmo tempo outros vão ser endurecidos por isso, porque vão ter ódio do que Jesus faz, do que Ele é. Eu tenho falado muito disso para você entender, irmão, que quando você for em algum lugar e você sentir que você está provocando uma pessoa, e não provocando por maldade, provocando porque você está sendo um bom cristão e vivendo ressurreição e vida, saiba que isso é bíblico, porque o seu Senhor também foi odiado nessa hora. Então tenha essa consciência. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você vai ser amado, mas você também vai ser odiado. Irmãos, a gente precisa entender que para ter o milagre da ressurreição, para Deus expressar que Ele é a ressurreição, Ele precisava expressar isso antes de todo mundo entender qual era a obra final dele. Para ter ressurreição, precisa haver morte. Diga comigo, para haver ressurreição, precisa haver morte. Fala comigo, para acontecer milagre, precisa ter o impossível. Está entendendo o plano de Deus, irmão? Vai chegar num extremo, vai chegar numa parte assim que a limitação humana quase que não suporta. Aí a hora que não tem como mais ninguém fazer nada, vem Jesus e dá a ressurreição. Tem uma frase, eu falei hoje de manhã, eu falo agora também. Ontem eu assisti assisti uns trechos do episódio do The Chosen, da ressurreição lá. Assisti The Chosen, gente, olha só, eu que
difícil eu assistir The Chosen, a Natália, nossa, pega no meu pé para eu assistir com ela, é difícil, é o tempo. Mas assisti o pedaço, esse capítulo aí, uns trechos. Eu achei muito interessante que o ator que interpreta Jesus lá, e a hora que Marta está aflita ali com ele, falando para ele, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, alguma coisa teria acontecido, ele fala, calma. Aí na série, a frase usada é, eu sou a vida que vence a morte. Eu gostei dessa frase, irmão, e trouxe para a mensagem para você falar junto comigo. Diga assim comigo, Jesus é a vida que vence a morte. Olha que frase linda, é ou não é? Ele é a ressurreição à vida, é isso que está na Bíblia. E o que falou lá na frase do The Chosen é muito bonito. Fala para o irmão que está do seu lado aí, ó, irmão, Jesus é a vida que vence a morte. Porque é, irmão, porque é. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver, tudo bem, Jesus depois ele vai se comover, ele vai se agitar espiritualmente, depois ele vai até chorar, porque ele é 100% Deus, 100% homem, ele sente ali também a humanidade do que estava acontecendo, mas ele tratou tudo com tranquilidade, porque ele é o único, você precisa entender isso, irmão, Jesus, por isso que a gente tem que entregar as coisas na mão dele, por isso que a gente tem que clamar a ele, por isso que eu e você temos que esperar ele, porque Jesus é o único Deus deste mundo, o único Deus de qualquer religião que diz e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, eu venci a morte, é só Ele que fala isso, só Jesus pode vencer a morte, qualquer situação de morte, é só Ele, só Jesus, irmão, isso é uma forma de adorar o Senhor através da mensagem, através da pregação, é só Ele que pode vencer a morte, mais ninguém, mas olha só, ainda que a gente seja amigo, porque aquela família ali, eu quero falar um pouco dessa parte, ainda que sejamos amigos, mas Tiago, eu estou próximo de Jesus, eu sou íntimo, Tiago eu oro, Tiago eu busco, Tiago eu falo com Jesus o tempo todo, mas por que está acontecendo isso? Olha aqui, irmãos, essa família aqui, eram 3 amigos, as 2 irmãs e Lázaro, os 3 irmãos eram íntimos de Jesus, mas aconteceu com eles também, porque o Senhor vai usar os mais íntimos mesmo, para mostrar o que Ele é, o que Ele faz, para expressar os atributos dEle, então o Senhor vai usar situações na tua vida, irmão, sejam boas ou ruins, para que Ele seja glorificado. Você pode falar isso para o seu irmão, situações boas ou ruins na sua vida, o Senhor vai ser glorificado nelas. Em João 11:3, mandaram o recado para Jesus, olha, aquele que o Senhor ama está doente, mandaram avisar ele lá, que um amigo dele, mas vai acontecer, irmão. E aí outra frase do capítulo, é a última que eu vou falar, do capítulo do The Chosen, da ressurreição de Lázaro, que o ator lá que interpreta Jesus, ele vira para ele e fala assim também, Marta, nessa hora, a sua única prioridade é ter fé. E isso me deu um boom, porque é isso, irmão. A hora que estamos numa situação ali, no limite humano, no limite de ideias, no limite de soluções, no limite das nossas forças, a única prioridade que nós devemos ter não é reclamar, não é murmurar, não é perder a fé, não é arrumar briga, não é arrumar confusão. A nossa prioridade em toda situação, até a de morte, é ter fé. Diga comigo, a minha prioridade em qualquer situação é ter fé. É ter fé. Porque, irmão, você precisa acreditar, eu e você precisamos sempre lembrar, sempre termos em nossos corações, em nossa mente, no nosso dia a dia, que Jesus nos ama. Em João 15:9, ele diz assim, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Aí ele termina a frase, permaneçam no meu amor. Irmão, ele era amado, ele é amado como filho. E não tem como ele não amar a mim e a você. Você sabe que Jesus te ama, irmão? Você sabe disso? Você tem certeza? Você tem essa convicção essa noite que Jesus te ama? Não pode ter dúvida não, viu, irmão? Se você tem dúvida, nós vamos orar hoje por isso. Eu já senti algumas vezes na minha vida, será que Jesus me ama? Não é possível, nos negócios que acontecem. Mas Jesus ama a gente sim, irmão. Isso tinha que ser a melhor notícia dessa noite para você. Jesus te ama. E Ele ainda pede assim, Ele não é um amor, irmão, não é um amor igual a gente fala para uns para os outros, né? A gente ama, mas a gente vai para casa, eu vou para minha casa, você vai para a sua. Jesus fala que te ama e Ele vai com você aonde você vai. Ele está com você, e na verdade nós estamos nele, dentro desse amor dele, porque Ele fala, permaneçam no meu amor. Permaneça, irmão,
Fica firme no amor de Jesus, não sai desse lugar de amor de Jesus, de confiar que Ele te ama, que Ele tem solução, que não tem plano B, que não está fora do controle dEle as coisas da sua vida, está tudo dentro do controle de Deus, do amor de Jesus por você, está tudo dentro desse amor, irmão, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Não sou eu, e se Jesus nos ama, é o perfeito amor, é o melhor amor, é amor melhor do que da minha esposa, é um amor melhor do que dos meus filhos, dos meus pais, do nosso amor entre irmãos. O amor de Jesus é a melhor coisa que nós podemos ter. Essa é a verdade, irmão. É que a gente fica buscando muito amor aqui terreno, mas a gente tem que lembrar que todo dia, toda hora, não vai embora, não foge, não vai dormir, o meu Jesus, o meu Salvador, o seu Senhor, o seu Salvador, te ama diariamente. Mas aonde Jesus estava em tal situação, Tiago? Ele estava lá com você. Mas aquele momento de dor, aquele momento que eu sofri isso, que eu sofri aquilo, Ele estava lá com você. Por sinal, era o único que estava com você. Aconteceu o que aconteceu, às vezes porque alguém não estava lá, porque alguém te fez uma maldade, alguém fez alguma coisa contra mim, contra você, mas o nosso Jesus estava lá, e por isso você está aqui hoje, essa noite, por causa do amor dEle, por causa do amor de Jesus por você. João 15, aí nos versos 12 e 17, João 15, 12 e 17, ele diz assim, ó, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. É o que ele vai fazer, irmão. Ele vai lá dar a vida para o amigo dele, para começar todo mundo a entender o que Ele fez por mim e por você. Primeiro, irmão, Ele fez essa obra por mim e por você, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos tirou do pecado, Ele ressuscitou para que a morte não tenha mais poder sobre mim e você, e para que tenhamos a vida de Deus, e ainda nos dá o privilégio de Ele dizer que nós somos amigos dEle. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, você tem noção de que você é amigo de Jesus? Ele fala aqui, ó, na continuação dos versos, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Nós somos amigos dele, irmãos. Isso é um prazer, assim, inenarrável. Aí ele dá uma resposta misteriosa nos versos, agora voltamos para João 11, 4, 5. João 11, 4, 5. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Então Jesus, ele nos ama, ele ama quem é íntimo dele, ele amava aqueles 3 irmãos, mas ele já sabia, estava nos planos dele com o Pai, de que aquele momento ruim, aquele momento de doença e aquela morte, aquele óbito declarado humanamente, serviria para que o nome dele fosse glorificado. Ô irmão, eu sei que é pesado, é difícil, porque eu também já vivi isso, a experiência de saber que o momento ruim que você está passando, que eu passei, que nós passamos, a gente tem que entender que até esse momento de dor, de frustração, de ser traído, de ser enganado, de ser esculachado por alguma situação, se eu e você cremos que somos amigos de Deus e que somos amados por Ele, nós temos que entender que até nessa situação, o nome dEle vai ser glorificado. Ele pega essa situação, por isso que nada da nossa vida escapa à mão dele, porque às vezes a gente acha que os momentos bons é Jesus que está no controle, olha que benção, glória a Deus, aleluia, a gente comemora, né, momento de alegria a gente está alegre, ninguém se segura, estamos voando. Agora chega no momento de dor, parece aquela sensação de abandono, não sei se Deus está comigo, eu não sei se é isso mesmo que eu quero, pastor Tiago, eu não sei se é isso, eu não sei se eu continuo na igreja. Não, irmão, até essa situação, na verdade, a hora que todo mundo te abandona, Ele é o único que está ali. Ele é o único. Quem era o único que podia chegar na boca do sepulcro e falar, tira a pedra? É só Jesus. Nessa situação da sua vida, irmão, eu não sei qual é, o único que vai dizer, tire a pedra, é Jesus. Não é a sua pessoa mais íntima dessa terra, não é o seu melhor amigo, não é o seu chefe, não é o seu pastor, nós vamos orar, nós te ajudamos, nós estamos em comunhão com isso, mas o único que ativa com a sua voz, para lançar a pedra fora e trazer a vida, é Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso? É só Ele.
Irmão, eu peguei num comentário bíblico de J. Riley, ele diz assim, ó, a doença, vou transcrever aqui, a doença ou qualquer situação, devemos sempre recordar, não é um sinal de que Deus esteja insatisfeito conosco. Então, irmão, quando acontece uma coisa ruim com você, se você está firme, você está orando, você está buscando, você está amando o seu Senhor, você está com a fé, principalmente com a fé nele, está tudo certo, irmão, aqui, você está diante do Senhor, você tem vivido uma vida de amor ao Senhor, de rendição a Ele, não ache que Deus permitiu tal coisa porque Ele está insatisfeito com alguma coisa, não é isso. E em geral é enviada para o bem das nossas almas. A enfermidade, porque a enfermidade ela tende a afastar nossas afeições das coisas deste mundo e dirigi-las às coisas do alto. O que ele está querendo dizer aqui? É uma verdade. Às vezes Deus vai permitir, e Ele vai até ser glorificado em alguma situação ruim nossa, irmão, até uma situação de morte, de perda de alguma situação, porque Ele está vendo, o Senhor nos olha, Ele nos sonda, Ele nos observa, Ele sabe o que você vai falar antes de você pôr a palavra na boca. Então Ele sabe que às vezes alguma situação do mundo está te prendendo, alguma situação carnal está te prendendo, e aí Ele vai permitir algo que parece ruim para te afastar das coisas carnais, para te afastar de uma outra dependência, para que você volte a depender de Jesus. É difícil encarar isso, é difícil ouvir isso, é difícil compreender isso, mas é isso que a palavra de Deus fala. É isso que vai acontecer. Ele nos impõe, por quê? Pode ver, irmão, quando aperta as coisas, o que você faz? Você pega a Bíblia e lê, nossa, você lê um livro em 3 dias. Porque aí você sabe que a situação está ruim, você precisa achar uma resposta. Mas nós precisamos entender que Ele está a todo momento conosco. E nós precisamos diariamente abrir a palavra de Deus, orar ao Senhor, buscar a tua resposta, buscar a solução para Ele. E ainda que haja choro, ainda que haja dor, ainda que haja enfermidade, você tem que crer que Ele é a ressurreição e a vida para aquela situação. Eu vou falar aqui 10, 5, 15 vezes até o final da mensagem, que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é, irmão, é isso que Ele é. Tudo que acontece é para a glória dEle. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 15, 54 a 58, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, irmão, nós temos que parar de botar esperança esse corpo aqui, a gente tem que cuidar enquanto está com ele aqui, mas nós vamos ter ainda, a vida que Jesus nos dá, é uma vida sem corrupção, sem o nosso corpo ser atingido, quando nós estivermos com Deus lá, na eternidade, irmão, não vai ter tentação, não vai ter enfermidade, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter problema, não vai ter confusão entre nós vamos somente desfrutar da presença do nosso Deus, adorá-lo eternamente, face a face. Ontem com meu filho de 10 anos, o TJ, a gente estava lendo a Bíblia, aí eu parei assim, fechei a Bíblia e falei: filho, você tem noção de que nós cristãos acreditamos que a gente vai viver para sempre, não vai acabar, irmão, a tua vida. A terrena vai, nós temos um prazo, perecemos, as coisas aqui perecem, é o que está falando aqui, ó. O corpo corruptível vai se revestir de corruptibilidade, o que é mortal vai se revestir de imortalidade, a nossa alma é imortal, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado aí: irmão, a sua alma é imortal. Aí, Paulo continua: então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Paulo entendeu o que Jesus fez, foi explicado para ele, foi falado, o próprio Jesus explicou tudo para ele, e agora ele estava pregando, e essa noite eu trago aqui para você: cadê o poder da morte na sua vida, irmão? Ela não tem. Onde está a morte, o seu aguilhão contra os irmãos dessa igreja? Não tem, porque Jesus Cristo venceu a morte por você. A morte da sua saúde mental não aconteceu, não é o ponto final. A morte da sua condição física não é o final. A morte da sua vida financeira, a morte do seu casamento não é o ponto final. O Senhor vai ressuscitar na hora certa. Ele vai reviver a situação econômica da sua vida, Ele vai reviver a situação sentimental, a situação relacional. Ele vai trazer, irmão, na hora certa, na hora que não depender de mais ninguém, porque é isso que Jesus faz. Porque, irmãos, Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te pergunto, você ama a Deus? Você ama a Deus, irmão? Você ama a Deus? Então fica tranquilo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Salmos 23, 4, muito conhecido. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não pode temer mal algum, porque Ele está contigo. Diga comigo, meu Senhor está comigo. É isso, irmão. É isso. Sabe, quando vieram dar notícia para Jesus, ele ainda fala aqui, João 11, do 5 ao 6. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dele, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí nos versos 14 e 15, pulei lá para frente, João 11, 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Porque, irmãos, Jesus, ele vai fazer, o nosso Deus vai fazer, numa outra mensagem que eu preguei aqui, e algum outro pastor também pregou dessa passagem, a gente falou, eu citei isso, vou falar de novo aqui. Jesus, por que Jesus demorou? Parecia uma falta de consideração, porque naquela época tinha aquela prática de que, a pessoa morreu, nossa, chama logo um curandeiro, chama logo aquele cara lá que diz que é bom nas magias, que tem um pozinho, não sei o quê, trazia qualquer pessoa, porque até 3 dias eles acreditavam que pairava ainda o espírito da pessoa sobre o corpo dela, que ainda tinha uma chance de que qualquer remedinho que você colocasse, ou qualquer prece que você fizesse ali em cima do corpo, de repente possa reviver. Mas o Senhor, ele poderia sair correndo de onde ele estava, que não era longe, era perto de onde Lázaro estava, dava para chegar num dia, e ainda no segundo, terceiro dia ele chegar lá e fazer alguma coisa. Só que o meu Deus, o seu Deus, ele espera, ele faz chegar no ponto de que não tem mais chance humana nenhuma de resolver a questão. Porque é aí que ele vem e mostra, não dava, não deu certo, morreu mesmo, está desse jeito aqui, todo mundo declarou isso, agora eu venho e faço o milagre. Ele falou, não, espera aí, calma, vamos esperar mais um tempo aqui, aí a gente vai. Mas Senhor, aí estava o desespero dos discípulos, que não queria ficar andando com Jesus, porque ele estava sendo perseguido, estava na mira já, os caras já estavam prontinhos para mandar prender ele, ao mesmo tempo ele deu uma segurada, por quê? Ele sabia que o povo estava alvoroçado, estava chamando todo mundo, estavam achando, porque irmão, aí tem um contexto aí que é bacana a gente entender. Apesar da fé nele, Marta, Maria e os outros lá, os próximos de Lázaro, ainda olhavam Jesus como aquele que vem aqui, vem cá Jesus, faz aqui rapidinho e pode ir embora, curandeiro. O meu Jesus, o seu Jesus, não é um curandeiro que aparece na terça-feira que você está precisando muito dele e depois você dispensa ele, não, irmão. Não, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus que está todo o tempo conosco, em toda a situação. Não é um Jesus mordomo, serviçal, um empregado que a gente chama, vem cá, faz isso aqui que eu estou precisando agora, Jesus, eu quero agora, eu preciso que seja agora, porque eu pensei aqui, fiz os cálculos, não estou conseguindo resolver, então vem cá, resolve aqui para mim que eu preciso. Não, Jesus ele vem fazer na hora certa, na hora que ele vai ser glorificado na sua vida. Ele não vem fazer porque eu e você queremos, ele vem fazer para a hora que ele vai ser glorificado na minha vida e na tua vida. É aí que ele vai, aí ele foi, e aí chegando lá, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nenhum detalhe aqui, chega lá Marta, e como eu falei, Marta fala, se o Senhor estivesse aqui, é o que eu estou falando dessa parte, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela ama o Senhor, ela sabe do Deus ali, Jesus está na frente dela, mas ela ainda tem aquela limitação, de tipo, você tinha que estar aqui, fazer o que eu queria e depois podia ir embora. Não, ela não entendeu, porque ela ainda fala, a hora que Jesus fala, ele fala assim, Lázaro não morreu, Lázaro vai ressuscitar. Ela entende escatologicamente, ela entende que é lá do futuro. Não, Senhor, eu já sei, estou ligado que lá no último dia todo mundo ressuscita, todo mundo vai para a glória, não sei o que, tal. Aí que Jesus deixa bem declarado, é aí que ele vem com essa novidade, com esse novo atributo dele. Não estou falando de lá, eu estou falando que eu sou a ressurreição e a vida. E aí ela espanta. Ele ainda pergunta, você crê? Você crê? Ele cobra. Irmãos, e essa noite o Senhor espiritualmente nos cobra. Irmão, você crê? Você crê mesmo que Jesus é a ressurreição e a vida? Tem que crer, irmão. Tem que ter fé que Ele está cuidando de todas as coisas. Porque Ele vai cuidar, Ele vai resolver na hora que Ele for glorificado na sua vida. Porque aí, irmãos, pensa... E chega naquela situação mesmo, Jesus deixou chegar na situação que Lázaro,
estava já decomposto lá dentro. Já estava tudo podre, já estava com mau cheiro, porque ele chega lá e fala, como eu disse, é o único que podia ter autoridade de falar, o único que teve ousadia de falar, e é o único que pode falar na sua vida, removam a pedra. Aí todo mundo olha na cena do The Chosen e fica todo mundo espantado, os caras ficam até meio, não, peraí, você vai mandar remover, o que você está pensando em fazer? Ele fala, vocês não estão me ouvindo? Removam a pedra, tira essa pedra daí. E aí, já sai aquele mau cheiro, todo mundo assim, meu Deus, está com mau cheiro, por que você está fazendo isso, Jesus? Porque, irmãos, ele deixa chegar nesse ponto mesmo, de que ninguém acredita mais. Só que o meu Jesus, seu Jesus, ele é tão maravilhoso, que não precisa ir lá e tentar arrastar Lázaro todo já comido, não, ele fala, Lázaro, vem para fora. Por que, irmão? Porque Lázaro saiu... se a Bíblia diz que ele saiu sozinho, com os laços enfaixado a cabeça, é porque ele saiu inteiro de novo. Ele não saiu machucado, ele não saiu morto, ele não saiu igual um zumbi dessas séries que a gente vê. Não, ele saiu de novo, do jeito perfeito que ele era antes. Então ele chegou a apodrecer, ele chegou a decompor, ele chegou a ficar com mau cheiro, mas quando Jesus clama o milagre e chama a vida, é para ser da forma perfeita. Então quando Deus fizer o milagre na sua vida, não vai ser qualquer coisinha, não vai ser de qualquer jeito, Ele vai fazer o milagre perfeito sair do sepulcro. A situação pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Já quero chamar o ministério de louvor aqui, em nome de Jesus. Mas presta atenção aqui, irmãos. Quando Jesus fizer na sua vida, quando Ele fizer o que Ele tem que fazer, quando Ele ressuscitar... E agora entenda isso, irmão. Entenda uma coisa. Jesus não vai ressuscitar na sua vida o que é para ficar morto mesmo, tá? Entenda bem isso. Tá bom? Isso aqui não é uma mensagem motivacional, não. Isso aqui é uma mensagem de palavra. O que tem que estar morto, o que você tem que abandonar mesmo, o que tem que morrer para você, Ele não vai ressuscitar porque você quer, não. Mas eu queria tanto, eu gosto tanto, mas faz bem. Não. Se não está na vontade dEle, se não faz Ele ser glorificado e adorado na sua vida, Ele vai deixar morto mesmo. E vai ficar, e que fique na minha vida tudo que precisa morrer. Já morreu na minha vida coisas materiais, irmãos, já morreu na minha vida amizades, relações, já morreu de tudo na minha vida, e hoje eu dou glória a Deus. Dói carnalmente? Dói, mas eu não pedi mais para Jesus ressuscitar aquilo que não é dele. Peça isso ao Senhor, não precisa ser ressuscitado, e Ele não vai fazer isso na sua vida para o teu bem, porque se Ele não é glorificado, vai ficar morto mesmo, porque Ele venceu a morte. Agora presta atenção, irmão. Quando Jesus clama, quando Ele grita, Lázaro, vem para fora. Eu já falei isso na outra mensagem, vim falar de novo em nome de Jesus, porque é bênção. É o mesmo tom, é a mesma entonação, é o mesmo termo de quando pediam a morte dele. Quando lá no julgamento dele pediam a morte a Jesus, nós queremos ele morto, aquela velocidade, aquela raiva, aquela fúria. Jesus aqui diante de Lázaro para chamar ele, usa o mesmo tom, a mesma força, só que para chamar vida. Então, os problemas, as mortes diante de você, as situações da tua vida, elas estão clamando para que você morra, para que você se entregue, para que você se perda, para que você se decomponha. Está gritando aí na sua vida, dentro de você, certas situações. Mas o Senhor essa noite clama, ruge como o leão, vida, 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 vida e vida. Vida nessa situação aí. E não é qualquer vida, como eu disse no começo da mensagem, é a vida de Deus. Está faltando alegria? A alegria morreu? Ele vai trazer vida para a alegria. Acabou a esperança morreu dentro de você, Ele vai trazer essa noite a vida de Deus para a esperança na sua vida. Seu casamento está a certo ponto, Ele vai trazer a vida. Sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde financeira, hoje, essa noite, não sou eu que escolhi, Ele escolheu essa noite para trazer vida novamente, aonde parecia um ponto final. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Vamos embora, louvor? Pode mandar. Glória a Deus.
Queria chamar rapidamente os pastores que estão aqui, por favor, façam aqui a fila para orar. Irmãos, eu quero que você saia do seu lugar, você que precisa de uma ressurreição, uma situação de vida, algo que está morto dentro do seu espírito, dentro da sua vida, alguma situação do seu lar, no seu casamento, uma situação financeira, venha receber a oração dos nossos pastores agora, em nome de Jesus. Mas eu preciso que você seja ousado, corajoso, saia do teu lugar, não fique aí, receba essa oração agora, em nome de Jesus. Por favor, pastores, vai um pouquinho mais para lá. Vamos, irmão, tenha coragem, saia do seu lugar. Ele quer ressuscitar, Ele quer decretar essa noite a ressurreição e vida. Nós temos ainda a ministração da Santa Ceia. Seja ousado, seja corajoso, saia do teu lugar para receber essa oração, porque é hoje que Jesus vai ressuscitar. É Ele que quer, segundo a vontade dEle, Ele vai trazer ressurreição dessa situação em nome de Jesus. Aleluia! Santo, santo, santo é o seu nome, ó Pai. Ó Deus, presidentes de grupos, por favor, se tiver presidente de grupo, venha ajudar a orar em nome de Jesus. Precisamos esvaziar o corredor lá. Venha. Aleluia. Você que está aqui na fila, ó, tem mais aqui. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos. Você que está no seu lugar, comece a orar. Comece a orar pela tua casa, pela tua vida. Comece a orar pelo teu casamento, pela tua família. Ó Deus, colocamos diante de Ti, ó Pai, toda a situação de morte, ó Deus, tudo aquilo que está declarado a morte, ó Pai, nós clamamos a Tua vida, nós clamamos a Tua ressurreição, ó Pai, seja no casamento, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, toda e qualquer situação, na saúde mental, ó Pai. Se há alguém aqui precisando, ó Deus, da ressurreição nessa área, se alguém precisa se restabelecer nessa área, traga a ressurreição, traga a vida, ó Pai. É o Teu poder que opera, não são as minhas palavras, mas o poder que está por trás dessas palavras, Senhor. Traga a ressurreição, traga a Tua vida, Jesus. Clama, chama para fora, chama do sepulcro, Senhor. Chama, clama, ruja como leão nessa situação. Ruja, ruja o leão, ruja o leão. Traga a vida. Traga a vida que venceu a morte, a voz que vence a morte. Aonde está o Teu poder, ó morte? Aonde está o Teu aguilhão? Aonde está o Teu poder? Aleluia! Ô Senhor, nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, toda a nossa vida, toda a nossa situação, ó Pai. A morte que tenta nos rondar, a morte que tenta nos impressionar, ela não tem poder contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra os nossos casamentos. A relação pais e filhos, filhos e pais, seja restabelecido. Se alguém declarou morte na relação familiar, o Senhor traz a vida essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Seu nome, ó Deus. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, louve, santo, santo. Aleluia. Santo, santo, eu irei. Erga suas mãos, você que está no seu lugar. Adore ao Senhor. Quando eu passar nos botões, para sempre. Vem me ajudar? Vamos. Em adoração
sempre, sempre. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, glória a Deus. Pastores, obrigado. Aqueles que ainda estão orando, podem continuar orando, em nome de Jesus. Igreja, ainda de pé, permaneça em espírito de oração, coloque a sua vida agora diante do Senhor, antes que nós entremos nesse ritual, antes que entremos no momento de cearmos juntos. Senhor, apresentamos diante de Ti a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, apresentamos toda a nossa situação, livra-nos de todo pecado, todo mal, ó Pai. Tenha misericórdia de nós agora nesse momento, pois queremos estar em comunhão, ó Pai, para esse momento em nome de Jesus. Lembrando, queridos, que considerem participar aqueles que admitiram Jesus como Salvador, aqueles que confirmaram isso com o batismo nas águas. Este é o momento de cearmos, amém? Vamos louvar o Senhor? Com o louvor da Santa Ceia, vamos louvar todos juntos? Aleluia! Cante ao Senhor. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Dei faminto a Jesus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo, até que Ele venha. Glória a Deus. Pastora. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, irmãos, é tremendo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Nós vemos esse texto, ele é muito profundo, nos leva a meditar no sofrimento de Jesus pela nossa salvação, pela nossa vitória, pela nossa cura, pela nossa ressurreição. E a Bíblia diz aqui que ele foi oprimido e humilhado, e como cordeiro, ele foi levado ao matadouro perante os seus tosquiadores, e ele não reclamou. Ele não disse: Pai, eu não vou morrer por este povo, eu não vou ser esmagado, eu não vou ser humilhado por este povo. Mas ele disse: sim, Senhor, cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Então Jesus se doou, se entregou em favor de cada um de nós. E a Bíblia diz aqui que ele foi esmagado.
foi humilhado, foi judiado. E nós estamos aqui, lembrando do seu sofrimento, memorizando toda essa dor de Jesus, por amor a mim e a cada um de vocês. Então, o nosso coração é grato a Deus, por este amor tão profundo, por este cuidado, por este zelo de cuidar de cada um de nós, para nós, naquele dia, sermos ressuscitados em corpo de glória e morar eternamente com o Senhor. Como o pastor Tiago pregou, não haverá dor, não haverá calor, nem frio, nem sofrimento, nem tristeza, somente alegria e paz na presença do nosso Deus. Reconheça o grande amor de Deus Pai em favor de cada um de nós. Começa a memorizar o quanto Jesus se entregou, foi humilhado, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não disse, Pai, eu não vou fazer isso por homem nenhum, mas ele disse, sim, Senhor, cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Glória a Deus. Vamos consagrar o pão. Pega aí o seu pedaço de pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, consagramos diante de Ti e levamos, ó Pai, na Tua presença esse pedaço de pão que representa o Teu corpo, corpo que foi moído, corpo que foi surrado, corpo que foi machucado, Pai, por nós, pelas nossas vidas, e pelas Suas pisaduras é que fomos sarados, fomos salvos, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, e nós queremos conhecer mais de Ti, ó Pai. Nós queremos conhecer mais do nosso Salvador. Nós queremos, ó Pai, que a cada momento desse de comunhão, de ceia contigo, ó Pai, saber mais de Ti, nos alimentarmos de Ti, porque o Senhor disse que era o pão da vida. E nós queremos, ó Pai, conhecer mais do poder da ressurreição, da Sua ressurreição, ó Pai, para nós, em nome de Jesus. Nós consagramos, ó Deus, e Te exaltamos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, é a ligação do homem a Deus, foi através de sangue, foi através do sangue de Jesus, que o Senhor nos alcançou, e Ele pagou este preço, foi através de sangue, e este sangue está sobre a tua vida, e aonde está o sangue de Jesus, nenhum mal tem poder sobre a tua vida, porque sangue é vida, e Jesus doou a sua vida em resgate das nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos a Ti, Pai, este suco de uva, que simboliza o Teu sangue precioso, Senhor. Este sangue tem poder sobre as nossas vidas. Esta cobertura está sobre cada um de nós. Está sobre as nossas vidas, a nossa casa, os nossos familiares. Está sobre a Tua igreja, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, nós Te damos graça. Nós nos rendemos diante deste grande amor, da grandeza do poder que há no sangue do Senhor Jesus, e este sangue foi derramado pela nossa causa. Oh Deus tremendo, Deus fiel, muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós consagramos a Ti. Aleluia. Jesus, pegando o pão, partiu ao meio e disse, comei dele todos, amém? Você pode cear, depois você tem o seu momento aí de oração, fique à vontade, tá? Pode se ajoelhar, ficar de pé, mas ora, irmão, e nós vamos continuar orando junto com a pastora Regina aqui daqui a pouco, tá bom? Em nome de Jesus.